coisa sua, Renato, você não vai falar nunca, tá certa de não falar mesmo, porque não... Mas, assim, eu posso falar porque não tenho nada a ver com a arbitragem brasileira. Mas, assim, você falou assim, o Voaden lá em 2012, poucas pessoas perceberam. O cara tá magoado. Não, eu vou só pegar esse exemplo esse jogo de exemplo. Foi 1-1 esse jogo, né? Foi 1-1. Foi 1-1. Assim, você falou assim, eu não falo nem que o árbitro é bandido, eu não falo que o árbitro é mal intencionado, etc. Até porque eu entendo também o sentimento de que se a gente partir pra esse lado, acabou, de achar que todo mundo é bandido, de achar que todo mundo é o Edilson Pereira de Carvalho lá que se vende pra ganhar dinheiro de aposta, caramba, aí não faz sentido a gente acompanhar. E mesmo esse porque esporte. Se a gente for falar de aposta, eu acho que vai muito além da arbitragem. Lógico, é jogador. Porque a gente tá vendo gol contra e hoje, escanteios, coisas assim que colocam em xeque dentro do campo e não é em relação à arbitragem. Né? Sem dúvida. Agora, uma coisa que aí assim, todo cuidado pra falar, por isso não vou citar nome de ninguém, etc e tal, eu também não tenho provas, sou contra esses caras que estão lançando também super teorias da conspiração, de não sei o que e tal. Eu só acho o seguinte, pra mim é muito claro, você diferenciar o árbitro, que ele é ruim, e existem vários. Vou te dar um exemplo aqui, aí eu posso citar o nome, porque eu não tô falando da índole do cara. Ele é ruim, Sávio Pereira de Sampaio, ele é um árbitro horroroso, ponto. Ele é horrível. Ele é ruim, ponto. É ruim. Não vejo nele um caso de deliberado. Fala, esse cara ele veio pra me roubar. Não, eu não vejo. Eu vejo que ele é horroroso. Ponto. Não deveria. Tomara que ele consiga se repaginar, que ele consiga. Se reciclar, vou até perguntar na sequência pra você com relação a como você enxerga a formação dos árbitros brasileiros, porque você foi bandeira, etc e tal. E eu quero muito saber essa questão, porque também a gente acha que a arbitragem brasileira passa por isso, por essa formação, que a gente pouco sabe sobre ela. Sim. Mas pra mim é muito claro diferenciar esse cara, que é o cara horroroso, do cara. Tem aquele cara que você sabe. Todas as ações dele, assim, tá na cara que ele foi pra te prejudicar, pra prejudicar um dos lados. E você vê na cara, e às vezes, mesmo quando é pro teu lado, você nota. É aquela coisa que você fala assim, mano, hoje assim. Hoje tá marcando tudo. Hoje tá marcando tudo pra um lado só. Tá na cara que assim não é ruindade, Renata. Tá na cara que o cara foi pra te operar, Renata. Isso existe. Eu vou te falar de uma forma diferente, né? Que é aquilo que eu te falei. Eu acho que a gente não pode falar em roubo, a gente não pode falar de má intenção, em nada disso, porque tem os caras ruins. Mas a gente pode falar que o árbitro, não generalizando, tá? E quando você fala daquele negócio de o árbitro ser caseiro, de muito isso. Primeiro, eu tenho um livro em casa de Portugal, que é muito legal e que fala Ciência da Arbitragem. E esse livro traz dados muito, muito interessantes mesmo sobre a arbitragem. Por exemplo, um deles é que quando o árbitro ele tá apitando o jogo aqui, ele tem a tendência de marcar menos faltas do time da casa. Então, isso é um dado de um livro que mostra a ciência da arbitragem em Portugal, por exemplo. Pode ser subconsciente, de forma subconsciente, mas aí é o que muitos vão chamar de árbitro caseiro. Mas o livro traz esse dado, essa tendência. A diferença de você apitar um jogo com torcida e o jogo sem torcida. Sim. Que no subconsciente influencia as decisões do árbitro. Muito. Então, é um livro que fala da ciência da arbitragem, que traz dados desse tipo, e são dados baseados em estudos. Entendeu? Não dá para generalizar, não, mas você vai perceber que isso acaba acontecendo na grande maioria. Essa tendência para o time da casa, essa tendência para o time mais forte contra o time menor. Perfeito. Entendeu? Então, aí a gente não tá nem falando de roubo, entendeu? Que eu não gosto dessa palavra. Mas dados que trazem isso com estudos. Então você tem essa tendência que muitas vezes é subconsciente da arbitragem. O árbitro nem percebe que ele tá tendo aquela tendência. Na maioria dos casos. E aí,
fugindo desses dados que eu acho muito interessante, o livro é gigante e traz dados muito além desses, né? E que pra gente que vivencia o futebol, ajuda demais. A gente vai falar aí não só da tendência do árbitro, a gente vai ver como mudou na época da pandemia, os estádios vazios, sem torcidas, vitórias de time visitante. Sim. Entendeu? Então não influencia só no árbitro. Influencia nos jogadores. No jogo também. Claro. No jogo. Você ter a casa cheia e você ter a casa vazia. Você tem dados que mostram isso. Então esse é um ponto. Mas eu vou falar para vocês um outro ponto que não é científico, de estudos, mas que eu acho que pode pisar no subconsciente do árbitro. Não generalizando, gente, pelo amor de Deus, jamais. Claro. Mas de um ou outro pode pesar. Principalmente se não é um árbitro que é de elite, se não é um árbitro com muita estrada, né? Se não é um árbitro assim com uma força pelo seu trabalho dentro da arbitragem. A punição. Você errou contra um time grande, a mídia vai bater em você forte. Os torcedores vão bater em você forte se o erro foi contra um time grande. Se você errar contra um time menor, Ninguém vai falar nada. as pessoas muitas vezes não estão nem vendo o Não jogo, vão não vão saber. nem comentar daquele jogo. Ou não vão falar nada. E a tendência é você ser punido se todo mundo começar a comentar. E isso, no subconsciente, isso também pode Pesa. interferir numa arbitragem. Ou